A Argentina tem hoje uma nova greve geral e há impactos em voos partindo do Brasil. As centrais sindicais tentam barrar a votação da reforma trabalhista de Javier Milei. A Isabela Mota está por aqui para trazer mais detalhes. Diga, Isa. Aqui em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, já são 14 cancelamentos somente hoje, como impacto dessa greve geral. A maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, que organiza essa greve, marcada para o início hoje. Quinta-feira, dia em que o Legislativo argentino começa a analisar o texto da reforma trabalhista que foi proposta do governo Javier Milei. São protestos por todo o país, que também são esperados, mas aí sem a ligação direta com a organização central sindical. O governo argentino, inclusive, fez um alerta à imprensa sobre a possibilidade de atos violentos. Os principais jornais do país, na Argentina, falam sobre essa greve. É a capa de todos os jornais, capa cheia. Então, todos os destaques, até aqueles menores, são falando sobre os impactos dessa greve geral. O que pode acontecer se esse texto for aprovado na íntegra, como o Milei propõe? Então, a gente vai ter restrições a greves em setores que são considerados essenciais, então precisa ter um mínimo de prestação de serviço entre 50% e 75%. Um dos pontos mais polêmicos, flexibilização da jornada de trabalho, ampliação de 8 para 12 horas diárias trabalhadas, dizendo aqui o texto do presidente, desde que respeitando o descanso mínimo. Então, 12 horas com o intervalo. Também tem alteração em indenização, demissão, redução do cálculo das indenizações, possibilidade desse pagamento parcelado. E o que está acontecendo na Argentina agora? Há muito impacto nos serviços públicos, como linhas de ônibus, linhas de trem, todas com serviço suspenso ou afetado. Há uma informação importante que o dirigente da central sindical, Christian Jerônimo, ele falou para o Clarín que a intenção é parar a Argentina de ponta a ponta. Então, são impactos nacionais muito grandes. O que está funcionando agora é serviço essencial de maneira mínima. Hospitais, eles estão com atendimento, mas aquelas consultas eletivas, cirurgias eletivas com maior dificuldade. Olha, o Milei É difícil dizer estar num bom momento, porque a Argentina é um país muito complexo. Mas ele teve recentemente uma boa vitória nas eleições legislativas, ele goza de alguma popularidade, e o argentino, em média, comprou aquele discurso de Milei de que pioraremos muito antes de melhorar. Agora, ele tá jogando uma cartada arriscada, porque essa é uma reforma, Sheila, que praticamente joga o argentino. Vou dar uma exageradinha aqui, tá? Retórica, tá? Quase na semi-escravidão. Uma das medidas mais polêmicas é a possibilidade de o pagamento não ser feito só em espécie. O patrão, dependendo da negociação, pode falar assim: olha, eu vou pagar o seu salário, Carla, 30% em pesos, 40% em reais, e o resto eu vou dividir entre um auxílio para que você pague o aluguel, e vou pagar também uma cesta básica para você, em vez de dinheiro. Tá? Quando você não paga a pessoa em dinheiro, você paga moradia e comida a ela em troca do trabalho. É o quê? Se você pensou em escravidão, você pensou mais ou menos certo. Uhum. Né? É por isso que eu disse, é um exagero retórico, tá? Mas que lembra. Né? A jornada de 8 para 12 horas. Desde que respeitado o descanso mínimo de 1 hora. Obrigado, hein? Então, nessas 12 horas, eu vou ter direito a 1 hora para almoço. E se eu quiser fazer hora extra? Bom, se você quiser trabalhar 16 horas por dia, fique à vontade. Você vai fazer 4 horas extras, mas eu não vou te pagar essas horas extras em dinheiro. Isso vai para um banco de horas que você vai poder desfrutar quando o patrão quiser. As suas férias também, de 15 dias... As férias na Argentina são de 15 dias. Você não mais poderá tirar esses 15 dias de uma vez. Se o patrão assim desejar, você tirará 2 férias de 1 semana, uma de 7 e uma de 8 dias, e no período em que ele quiser. Então, ele pode chegar para você e falar: olha, amanhã você está de férias, tá? No dia 8 de abril, quando a sua família inteira tá fazendo o que tá fazendo, você não tem como marcar uma viagem. Cara, é um negócio tão duro, mas uma mudança tão radical num país que sempre levou muito a sério, né, a questão sindical, a questão dos direitos trabalhistas, que muita gente acha que o único jeito mesmo é ir para as ruas e fazer aquilo que o argentino faz de melhor, que é botar para quebrar. Aliás, mesmo as greves, né? A greve basicamente só acontecerá quando e se o patrão quiser.
Tá também na reforma, no texto da reforma. A decisão sobre o direito à greve passa pela mesa do patrão. Veja só que coisa incrível. Então, é mais ou menos isso que está em jogo. Isso e muito mais. É o que eu disse. A Argentina, em determinado período, devido à pressão popular, já houve um presidente que foi tirado literalmente aos pontapés da Casa Rosada, o Fernando de la Rúa. Foi pra rua mesmo. Numa semana em que a Argentina conseguiu ter 5 presidentes diferentes. Sabia zona, dessa? Né? Então, os argentinos, quando querem, eles botam para quebrar. Eles transformam Buenos Aires numa bola de fogo. Se não for esse o caso, qual será? A ver, né? Como será essa greve geral. A discussão no Congresso da Reforma começa às 14h. A gente viu ali na capa de um dos jornais, né? Porque na semana passada também teve manifestação, pelo menos 30 pessoas foram detidas na véspera da primeira votação que foi no Senado. O que aconteceu? Passou no Senado e a votação foi durante a madrugada. Sim, o Milei tem maioria. Foram 42 favoráveis, 30 contrários. A discussão a partir das 2h, não é madrugada. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Então, voos. No Brasil, o que muda pra gente? Voos, né? Por enquanto são voos que foram alterados. Milei foi eleito legitimamente, o Congresso foi eleito legitimamente, e não é que ele prometeu uma coisa e está fazendo outra. Isso era, né, não com todos esses detalhes, mas isso era parte da promessa de campanha de Javier Milei. Então, tudo dentro do jogo. Né? A ver como será essa quinta-feira lá em Buenos Aires. Valeu, Isa.